Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje queremos falar contigo, Jesus, sobre o vício da avareza. Pedimos-te que nos ajudes a aproveitar as palavras que disseste no Evangelho que lemos na missa de hoje. Alguém se aproximou de ti para pedir apoio numa questão de partilhas e tu aproveitastes para dizer: vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Só com esta frase já teríamos que chegar para a nossa meditação. É verdade que a nossa vida não depende dos bens que temos. O antigo primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, dizia numa ocasião que nós somos despojados de tudo pela maldição da abundância. Quer dizer que depois de ter passado por momentos tão difíceis na história do seu país, na Segunda Guerra Mundial, com grande pobreza, ele dava-se conta que a excessiva abundância, a excessiva prosperidade pode levar a muitos problemas, pode despertar a avareza em pessoas, em instituições, e isso tem consequências muito negativas. Em algumas ocasiões até falou de uma experiência pessoal que tinha tido. Dizia com uma certa graça que num dia em que tinha apanhado um táxi para dar uma entrevista na BBC, quando chegou ao lugar de entrevista, pediu ao taxista para esperar 40 minutos até que ele regressasse. E o taxista, que não o tinha reconhecido, pediu-lhe desculpa e disse que não podia esperar os 40 minutos porque tinha pressa, queria voltar para casa para ouvir o discurso do Churchill. Claro que ele estava ali diante dele e, em vez de lhe dizer que ele era o Churchill, decidiu ver até que ponto é que esse desejo de que tinha o homem de o ouvir na rádio e disse assim: olhe, mas eu dou-lhe 10 libras se esperar por mim. E então o homem respondeu imediatamente: 10 libras? Eu fico à sua espera as horas que for preciso. Quero lá saber do Churchill. Ele falava disto como o exemplo do modo como o dinheiro pode mudar as pessoas e mudar as suas atitudes. Claro que são coisas distintas. O ter um salário, o querer ganhar dinheiro, do vício da avareza. A avareza caracteriza-se mais por um apego ao dinheiro. Um apego que nos impede de sermos pessoas generosas. É a forma como o Papa Francisco fala deste vício numa das catequeses que proferiu há relativamente pouco tempo sobre os vícios e as virtudes. A avareza impede que o homem seja generoso. E dizia o Papa que não é um pecado que diga respeito só às pessoas muito ricas, com grandes bens, mas é um vício que nos pode afetar a todos e que não tem nada a ver com o dinheiro que nós temos. É uma doença do coração e não da carteira. Podemos ir pedindo ao Senhor que nos ajude a perceber que sintomas temos desta doença do coração. Será que este apego ao dinheiro me leva a imaginar situações irrealizáveis? Será que este apego ao dinheiro me leva a dizer: quero lá saber desta pessoa? Será que este apego ao dinheiro me leva a fazer coisas que não são lícitas, só com o objetivo de ter mais riquezas nesta terra? Ou será que, pelo apego ao dinheiro, eu crio preocupações quando não as deveria ter? A história que Jesus conta no Evangelho ajuda-nos a pensar nisto. Contou-lhes uma parábola, a parábola de um homem rico que tinha produzido uma colheita extraordinária e que pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei
todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Que pena se o objetivo da nossa vida fosse este, de chegar ao momento em que podemos dizer: descansa, come, bebe, regala-te, não faças nada, podes desfrutar da vida, porque nós, aliás, nem temos o controle da nossa vida. Recebemos esse dom de Deus, dele temos de prestar contas. Não sabemos quando será a hora da nossa morte. Para que é que nos havemos de preocupar em acumular para nós próprios? Senhor, gostava eu de ser rico aos teus olhos, acumular coisas, boas ações na minha vida para me tornar rico aos teus olhos, para depositar, entre aspas, para depositar no banco do céu, em vez de preparar grandes celeiros onde posso depositar tesouros que depois não serão para mim. E isto que dizia o Papa é realmente certo. Não depende a avareza de termos muito ou de termos pouco, porque podemos apegar-nos às riquezas ou àquilo que pensamos que são riquezas, como se fosse um grande tesouro. São José Maria contava uma história que tinha vivido, tinha sido testemunha, quando estava num refeitório de caridade para sem-abrigos que não tinham mais nada de comer senão aquilo que lhes davam ali, e reparou que entre aqueles homens que ali estavam para recolher as sobras, havia um que tinha uma colher de lata guardada no seu bolso, e tirava do bolso com muita satisfação, e quando acabava de comer, voltava a olhar para aquela colher como dizendo: esta colher é minha. Dava-lhe 2 lambidelas e guardava outra vez no seu casaco. Realmente era a sua colher. São José Maria dizia: bom, esta pessoa não tinha nada e, no entanto, tinha avareza, apesar de não ser claramente uma pessoa rica. Este homem tinha esta doença do coração. O Papa, na sua catequese sobre este vício, explicava que para curar esta doença, há um remédio que é drástico, mas que é realmente eficaz, que é meditar sobre a morte. Não para nos entristecermos nem para ficarmos ansiosos, mas porque realmente ajuda-nos a pensar de uma forma correta. No fundo, a avareza, diz o Papa Francisco, é uma tentativa de exorcizar o medo da morte. Procura seguranças que na realidade se desfazem no momento em que nos agarramos a elas. No fundo, a avareza é uma procura de seguranças. Confiarmos só naquilo que nós podemos arranjar, naquilo que nós podemos construir, e não confiar em Deus. Lá está, fazer celeiros maiores para que caibam mais coisas para o futuro, e não confiarmos em Deus, e não nos darmos conta que não podemos calcular tudo, programar tudo. Talvez como propósito prático, possamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos mais generosos. Lembro-me agora daquele episódio que acontece no livro dos Miseráveis, de Victor Hugo. Talvez tenhas lido, ou pelo menos ouvido o musical, que é muito bonito, em que aparece a personagem de um bispo, o bispo Bienvenu, a quem aparece o protagonista, Jean Valjean, quando pede um lugar para passar a noite, sem nada, sem ter nada consigo, e aquele bispo deixa-o entrar em casa, oferece-lhe comida, oferece-lhe uma cama, e este homem levanta-se à meia da noite e rouba uns talheres de prata e vai-se embora. E é apanhado pela polícia, que o leva de volta à casa do bispo, porque reconhece que aquilo era do bispo.
E quando bate à porta do bispo, o bispo diz-lhe: não, sim, a prata é dele. E além disso, esqueceu-se de levar estes castiçais, que também são de prata e que valem um bom dinheiro. E a polícia viu-se obrigada a libertá-lo. No musical, este é um momento de conversão, digamos, de recuperar a esperança daquele homem, daquele Jean Valjean. Até há uma frase em que o bispo lhe diz mais ou menos: olha, com esta prata eu comprei a tua alma para Deus. Quer dizer, a partir de agora, torna-te um homem honesto. Nós também podemos dar exemplo àqueles que nos rodeiam se somos pessoas generosas e se combatemos a avareza. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.